Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à edição desta terça-feira, dia 17 de junho de 2025 do Cidadania SA, seu jornal diário com as notícias e os absurdos do Brasil e do mundo. E hoje eu vou falar bastante de Brasil. Tem investigação da Polícia Federal, tem o Alexandre de Moraes trabalhando, tem o Tarcísio. O Tarcísio. Vamos continuar com o que eu trouxe hoje de manhã. O que foi investigado nesse caso da BIM paralela? Perdão. A Polícia Federal concluiu as investigações sobre um esquema de espionagem ilegal montado na Agência Brasileira de Informações, a ABIN, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL. Jura. Segundo os investigadores, policiais, servidores e funcionários da ABIN formaram uma organização criminosa para monitorar pessoas e autoridades públicas, invadindo celulares e computadores durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL. Para a Polícia Federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro sabia do esquema de espionagem e se beneficiava dele. Os investigadores apontam que foram monitoradas autoridades do Judiciário, Legislativo e Executivo, além de jornalistas. Adivinha quais? Obviamente, o Alexandre de Moraes foi, o então presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, e o Renan Calheiros, senador do MDB de Alagoas. O que a Polícia Federal investigou? Foi iniciada em 23, essa investigação apurou a atuação de policiais, servidores e funcionários da BIM que teriam formado essa organização criminosa para monitorar pessoas e autoridades públicas, tá bom? Como eu disse de manhã. A ferramenta First Mile foi usada para acompanhar os passos de pessoas que eram consideradas desafetas de Bolsonaro. Aqui na matéria está escrito desafetas, mas seria, acho que é melhor desafetos, né? A investigação ficou conhecida após a Polícia Federal deflagrar em 2024 a Operação Última Milha, batizada em referência à ferramenta, né, o First Mile, e cumprir uma série de mandados de busca e apreensão pelo país. Cara, segundo os investigadores, houve uma instrumentalização da ABIN para monitorar pessoas ligadas a investigações envolvendo familiares do ex-presidente Jair Bolsonaro. É o caso dos auditores da Receita que fizeram um relatório que deu origem à investigação do esquema de rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro. A família extremamente honesta, correta, todos cidadãos de bem, não é mesmo? No relatório, os investigadores destacaram que Marcelo Bornevet e Giancarlo Rodrigues, que estavam a serviço da ABIN em ações clandestinas, tentaram achar podres, entre aspas, tá? De auditores da Receita Federal responsáveis pela elaboração de relatórios de inteligência financeira sobre o senador, o 01 do ex-presidente. Vocês entenderam? Eles pegaram funcionários da ABIN para achar podres de auditores da Receita Federal responsáveis pela elaboração de relatórios de inteligência financeira sobre o esquema de rachadinha do Flávio Bolsonaro. Outro exemplo, segundo a Polícia Federal, é a criação de provas a favor do filho do ex-presidente, o Jair Renan Bolsonaro, o 04, que em 2021 era investigado por tráfico de influência. Mais tua família, gente boníssima, não é mesmo? Para isso, o Gabinete Paralelo, de acordo com as investigações, monitorou Alan Lucena, ex-sócio de Jair Renan, e Luiz Felipe Belmonte, empresário envolvido no caso. Aqui na matéria tem a lista de todo mundo que teria sido monitorado, tá? Do Poder Judiciário. Os ministros do STF, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux. Até o Fux. Do Legislativo, Arthur Lira, o Kim Kataguiri, nossa, Rodrigo Maia, Joyce Hasselman, Jean Willis, obviamente, alguns senadores do Poder Executivo, jornalistas também, tá bom? Lembrem-se sempre que eu não tiro isto da minha cabeça, tá bom? Bozoloides que vem aqui. Está tudo na matéria. Nas matérias, eu vou colocar mais de um link aqui na descrição do vídeo. Tá bom, queridos? Agora, vem aqui entender por que Carluxo, que disse que é perseguido. Meu filho, você não quer ser perseguido pela justiça? Não cometa crimes. É simples. É simples. Os investigadores encontraram conversas que indicam o uso da BIM para interesses particulares de Carlos Bolsonaro.
Segundo a Polícia Federal, Carlos foi o idealizador da estrutura de inteligência paralela e da chamada milícia digital, o Gabinete do Ódio. Os investigadores descobriram que a estrutura iniciou no Palácio do Planalto e depois foi implementada por ramagem na ABIN. A Polícia Federal identificou material de uma live feita por Bolsonaro em julho de 21 para atacar as urnas eletrônicas. Na ocasião, ele vazou um inquérito sigiloso do Tribunal Superior Eleitoral que apurava questões internas do sistema eletrônico. À época, na live, Bolsonaro fez críticas ao TSE e defendeu a adoção do voto impresso. Esse vazamento gerou parte das investigações que terminaram apurando a tentativa de golpe de Estado. Isso é muito... Eles não são burros, eles achavam que eles iam conseguir. Eles achavam que eles teriam sucesso, então isso nunca viria à tona, entendeu? Foi isso que aconteceu. Cara, tem uma mensagem aqui da assessora do Carlos. A Polícia Federal identificou uma mensagem de uma funcionária de Carlos. No diálogo, Luciana Paula Garcia da Silva Almeida, mano, conta o nome, hein, filha? Assessora no gabinete de Carlos Bolsonaro desde 2013. Desde 2013. Procura o deputado federal Alexandre Ramagem, do Partido dos Larápios do Rio de Janeiro, que foi diretor da ABIN no governo Bolsonaro. Luciana fez contato em novembro de 2022, pedindo informações sobre 2 inquéritos envolvendo PR e 3 filhos, que estaria com a delegada Isabela Muniz Ferreira. Ela foi chamada para depor pela Polícia Federal e disse que o pedido era relativo a um caso de um pastor que foi ao gabinete de Carlos. No entanto, o número de inquérito identificado não procede com nenhum caso. A assessora também tinha uma assinatura de um programa que faz controle de celulares à distância. Então, tá todo mundo sujo, é um bando de pau de galinheiro. Sabe o que é pau de galinheiro? Vive sujo, tá? Eu falei ontem do Rei do Ovo, aqui eu trago mais coisas desse cidadão de bem, se preocupa muito, né, com a vida das pessoas e tal. Ele, na Granja Faria, que é um dos empreendimentos do Rei do Ovo, como é que é o nome dele mesmo? Esqueci o nome desse sujeito. Ah, caramba, pera aí que eu já acho aqui. Bilionário Ricardo Faria. Então vamos lá, na Granja Faria, por exemplo, um operador de produção ganha salário médio de R$ 1.670. O trabalho inclui fazer o manejo de aves, coletar ovos, limpar merda de galinha, entre outras atividades. É exigida disponibilidade para morar na granja e vivência no ramo da avicultura. Você tem que ter experiência, tá bom? E lembra que ele foi o cara que disse que não consegue contratar ninguém porque o povo prefere receber no Bolsa Família. Eu lembro de um momento na história do Brasil, acontece até hoje, em vários lugares, a gente vive trazendo aqui no canal casos sobre esse, onde a pessoa morava no trabalho e recebia uma merreca, às vezes nem recebia, tá? O salário, além de miserável, é inferior à média nacional para a mesma função, uma média que já é absurdamente baixa. Ele quer que a pessoa abandone a própria família, vá viver numa granja e passe o dia todo coletando ovo e manuseando galinhas para receber R$ 1.600. Sabe? Palavras do Felipe Neto aqui. Agora, multa sobre ações trabalhistas. Os problemas das empresas de Ricardo Faria não se restringem à baixa remuneração. Não, vem mais, vem que tem mais. Segundo o Globo, ele foi alvo em 23 de inquérito do Ministério Público do Trabalho de Piauí, eu trouxe aqui ontem, a partir de denúncias de irregularidades no contrato de trabalho e suposta ausência de pagamento de salários e benefícios. Constam ao menos outros 17 processos trabalhistas pelo Tribunal Regional do Trabalho do Estado. Nas ações, os autores apontam irregularidades em rescisão de contrato de trabalho, pagamento de hora extra, pagamento de verbas rescisórias, remuneração e pagamento de indenizações e benefícios. Um dos casos pede a indenização por danos morais e assédio moral. Além disso, ele é alvo de processos trabalhistas em outros estados, especialmente Mato Grosso, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná e Maranhão. Esse é o sujeito que reclama do Bolsa Família. Tá bom para vocês? E o Alexandre de Moraes hoje definiu 2 acareações no STF. O ministro Alexandre de Moraes autorizou hoje a realização de 2 acareações no âmbito da ação penal 2668, o inquérito do golpe de Estado, tá bom? Da tentativa de golpe, que investiga a existência de uma organização criminosa formada Paraná. As acareações estão agendadas para o dia 24 de junho, ou seja, na terça da semana que vem.
na sala de audiências do Supremo Tribunal Federal e visam esclarecer divergências relevantes identificadas entre depoimentos prestados durante a fase de instrução processual. A primeira está marcada para as 10 da manhã e vai ser entre o general da reserva, Walter Braga Neto, ex-ministro da Defesa e candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro em 2022, e o coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente e delator no processo. A segunda, agendada para as 11 da manhã do mesmo dia, as duas do mesmo dia, colocará frente a frente o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres, e o general Marco Antônio Freire Gomes, que foi comandante do Exército durante o período investigado. As duas acariações foram solicitadas pelas defesas dos réus. Tá? Então vão rolar duas acariações. E o Braga Neto vai ser transferido para Brasília para acariação porque ele está preso no Rio de Janeiro, certo? Meus queridos. Em relação ao inquérito da BIM, os servidores da BIM pedem demissão de cúpula da agência, porque eles estariam atrapalhando a investigação. Eu não sei por que essas pessoas não foram demitidas ainda hoje. Não sei. O governo tá marcando toca. Deveria ter feito uma limpa na BIM faz tempo, desde que começou esse zoom. Desde que começou o inquérito, o governo Lula deveria ter trocado todo mundo da BIM. Porque é tudo bolsonarista. E tudo da estrume direita enfiado lá. E quer mais é que o negócio, né, piore. Vamos falar de Tarcísio de Freitas. Tarcísio está com Bolsonaro hoje em Presidente Prudente. Esteve ou estará. E Presidente Prudente aqui no interior do estado de São Paulo. Dizem os entendidos que eles estão lá para conversar sobre uma possível chapa com o Tarcísio de candidato principal e a Michele de vice. Bolsonaro tá lá de tchum-tchum-tchum com ele para que, se eleito, o Tarcísio o perdoe. Ou anistie. E a anistia, olha aqui, ó. A anistia é isso aqui, tá bom? Mas tem outra coisa do Tarcísio hoje. Tarcísio gastou 37 milhões de reais em contratos do governo de São Paulo com a indústria de guerra israelense. Desde 2023, primeiro ano de mandato do governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, o estado de São Paulo gastou 37,3 milhões em contratos com 3 empresas de Israel, especializadas em produtos para a segurança pública. Com a Meprolite, que trabalha com a mira de armas, a Polícia Militar comprou cerca de 6.100 unidades para auxiliar na pontaria de armas de fogo em 2 contratos que somam pouco mais de 13 milhões de reais. Com a Israel Weapons Industries, IWI, uma das mais antigas de Israel no setor bélico, foram adquiridos 22 fuzis e 6 metralhadoras no valor de um pouco mais de 6 milhões e meio de reais. O maior montante foi repassado a Celebrite, ou Celebrite, não sei como fala essa merda, que produz softwares de espionagem e monitoramento digital, de recuperação de dados apagados de dispositivos e de reconhecimento facial. No total foram pouco mais de 17 milhões e 400 mil reais em pelo menos 5 contratos. 2 deles são do Ministério Público de São Paulo, que comprou um software para o desbloqueio de dispositivos computacionais portáteis com sistemas operacionais Android e iOS no valor de quase 5 milhões de reais. O órgão também contratou serviços de suporte técnico de hardware e renovação e suporte técnico de software por 36 meses para laboratório forense pelo montante de pouco mais de 400 mil reais. Aqui está tudo na matéria. Sobre o assunto que o estado de São Paulo está ajudando a financiar o massacre em Gaza, o genocídio em Gaza, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, vamos sempre lembrar quem é Guilherme Derrite. Guilherme Derrite é um sujeito que conseguiu ser expulso da rota por excesso de violência. Da rota, tá? Ele afirmou que os objetos dos contratos já foram entregues e estão em uso operacional das unidades. As aquisições objetivam o fortalecimento da estrutura tecnológica das forças de segurança, especialmente no enfrentamento ao crime organizado e na modernização dos recursos de investigação e atuação tática. Não foram localizados
localizadas, perdão, não foram localizadas contratações que envolvam o monitoramento do uso dos equipamentos adquiridos em operações policiais com resultados letais. Tampouco registros de destinação de recursos públicos estaduais para operações militares internacionais, notadamente na faixa de Gaza, disse ele. Da mesma forma, não há informação sobre a realização de estudos específicos voltados à avaliação do impacto dessas tecnologias sobre os índices de letalidade policial, especialmente em relação às populações vulneráveis. Então, assim, eles não estão nem aí. Ele não está nem aí se o que ele está comprando está ajudando a matar o povo de Gaza. O Tarcísio é um Bolsonaro piorado na ruindade e na maldade. Só que ele não tem essas bravatas tantas, ele não é tosco igual o Bolsonaro é, mas ele não vale muita coisa. Ele é da extrema-direita tanto quanto o Bolsonaro. Ele foi ministro do Bolsonaro. Eles são aqui, ó, unha e carne. Precisamos ficar muito atentos a Tarcísio de Freitas. E o Trump tá ameaçando o Irã. Foi salvar o filhinho dele lá, o Israel. Que o Netanyahu bombardeou o Irã e se mandou pra Grécia. Largou o povo israelense lá pra tomar as bombas na cabeça que o Irã retaliou. Tá? O presidente dos Estados Unidos está avaliando bombardear o Irã. Diz que não vai matar o Ayatollah lá, o líder religioso supremo, mas diz que sabe onde ele está e que por enquanto não vai matar. Mas que a sua paciência está acabando. Ou seja, Israel, que tem ogivas nucleares, Israel tem armas nucleares, atacou o Irã com a desculpa de não deixar que eles tivessem armas nucleares, e eles não têm urânio enriquecido, não estão perto de terem uma arma nuclear, mas Israel tem. E Israel não assinou o tratado lá, do negócio de armas nucleares. Então que direito que Israel tem de bombardear o Irã? Aí o Irã se defende, Israel corre para os Estados Unidos, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu acho que o Netanyahu, o genocida, ele tem uma certa dificuldade quando o alvo dele não é mulher ou criança indefesa, que é o que ele faz em Gaza. Ele chega em Gaza e mata mulheres e crianças indefesas. Quando o outro lado consegue se defender, parece que ele não sabe muito bem como lidar. E o caso do Netanyahu, eu já trouxe aqui em outras edições do jornal, ele tem sérios problemas com a política interna. Ele vai cair do governo israelense quando as guerras acabam. Ele não pode deixar que as guerras acabem. Então ele precisa manter a questão bélica, a questão de guerra viva, porque senão ele vai se ferrar lá dentro de Israel. Tá bom? Hoje teve um monte de notícia, tá tudo aqui na descrição do vídeo. Assistiu até agora? Curtiu? Então curta aí, deixa o like, se inscreva no canal, envie para os seus amigos, vamos aumentar essa rede aí. Uma boa quarta-feira, um bom fim de terça. A gente se vê amanhã, um abraço e até lá.